Salve nação tributária, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tributos e Companhia. Sempre trazendo para vocês informações relevantes em matéria tributária e em matéria empresarial. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, vou já falar sobre ele daqui a pouco, para a gente tratar sobre um assunto que é de muita importância para as empresas brasileiras: os incentivos fiscais. A gente sabe que o tributo é uma despesa que impacta diretamente na lucratividade de qualquer negócio. De forma que o incentivo fiscal, o conhecimento acerca das possibilidades de incentivo fiscal podem trazer uma grande vantagem para um negócio em qualquer mercado. Então é por isso, pensando nessa necessidade que as empresas têm em incentivos fiscais num mundo cada vez mais competitivo em termos de mercado, é que eu convidei consultor, economista, meu amigo, tenho o prazer de dizer que é meu amigo, Eduardo Noronha, que já tem quase 20 anos aí de prática no pleito de incentivos fiscais, né, Eduardo? Tanto Exatamente. Na esfera estadual, quanto na esfera federal e também na esfera municipal. Então, fala pra gente, Eduardo, pra gente começar essa entrevista, fala um pouco da sua atuação. Como é que começou, como é que está sendo, qual que é a importância, na sua opinião, do incentivo fiscal, especialmente nesse momento em que as empresas estão com dificuldade de caixa. Tá certo. Primeiramente, agradecer, Felipe, é que o Felipe disse, temos uma amizade já de longos anos, né, Felipe? É verdade. E agradecer a oportunidade aqui de bater esse papo aqui, para a gente trocar uma ideia, conversar com seus seguidores, né, apresentar algumas situações para os seus seguidores nas redes sociais. Eu sigo também, é muito Obrigado. É muito interessante, eu sempre estou acompanhando o seu conteúdo, certo? É muito bom, realmente. E como você disse, eu sou economista de formação e tenho quase 20 anos já atuando nessa área a gente não chama só de incentivos fiscais, né? Mas de viabilização de negócios, né? A gente também atua também com a estruturação de negócios para captação de recursos, né? A estruturação de negócios para atração de investimentos aqui para a nossa região, certo? A gente faz um trabalho mais amplo, né? Desde buscar o cliente lá fora, né? Seja no sul, sudeste ou no exterior, e apresentar as oportunidades que nós temos aqui no estado e na nossa região nordeste como um todo, né? Quais são as grandes oportunidades que nós temos aqui. E dentro dessas oportunidades nós temos os incentivos fiscais, né? Tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Interessante, Eduardo, isso que você colocou, porque é importante que a gente tenha a ideia de que existem várias leis, muita legislação, que concede desoneração para as empresas, né? Por exemplo, o próprio Simples Nacional, ele é encarado, até prefeito de orçamento público, como um incentivo. A CPRB, né? A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que substitui a Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Folha, também é um motivo de desoneração fiscal. Mas eu tive vontade de te trazer para essa edição do podcast, porque você trabalha muito com aqueles incentivos que necessitam ser pleiteados. Exato. Né? Eles estão previstos em lei, mas só são concedidos para o contribuinte após um pleito. Né? Tem que existir um processo, um procedimento para que o contribuinte, em qualquer esfera, dessas 3 esferas que você falou, tenha acesso a esse incentivo que vai, evidentemente, conceder uma desoneração tributária. Né? A gente está aqui no Nordeste, né? A gente está no estado do Ceará, mas nós sabemos, eu vou até falar sobre isso no decorrer da nossa entrevista, que esses incentivos existem no Brasil inteiro, né? Todos os estados, municípios também estão ávidos por atrair investimento por meio dos chamados incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais que nós estamos tratando aqui, que normalmente são do ICMS, ou do Imposto de Renda, os incentivos municipais, ISS, PTU, eles tratam muito na contrapartida da empresa. Então, são incentivos que o Estado concede, mas visando uma contrapartida da empresa, né? Que normalmente são os investimentos, a geração de empregos, que vai gerar renda e
girar a economia daquela região. Então, quando a gente chama pleitear, a gente pleiteia através de projetos, demonstrando o que é que a empresa vai dar em contrapartida. O que é que o Estado ali está desonerando de imposto, né? O que é que ele está deixando de arrecadar, mas o que em contrapartida ele vai receber, né? Na geração do emprego, que a gente sabe que isso é uma cadeia, né? Tem um efeito cascata, porque você gera emprego, esse emprego vai gerar uma renda no comércio, no serviço daquela região, e a gente tem muitos casos aqui no nosso estado, no nosso Ceará, né, de regiões aqui no interior que mudaram depois de investimentos, né, de investimentos realizados por indústrias de médio, de grande porte. Incentivadas. Né, incentivadas, que vieram buscando um diferencial, né, principalmente porque a gente sabe que essas políticas de atração de investimento é para compensar um déficit que nós temos em relação à região sudeste, à região sul, né, centro-oeste, no nível de desenvolvimento. Então, o que é que o Estado, o governo, os agentes públicos fazem? Eles procuram compensar. Né? Você vai se instalar nessa região, você vai estar distante de um mercado consumidor maior, nós temos um grande mercado de uma infraestrutura melhor, uma infraestrutura no sul melhor, e sudeste, até da rede de fornecedores. Exatamente. Também. Nós melhoramos muito em função desses incentivos que vêm sendo praticados nos últimos 20 anos. Agora, certo. Eduardo, deixa eu te perguntar, né? Você falou, eu já vi que você falou em estados enquanto unidade federativa, e você falou de Estado enquanto poder tributante, né? Agora, os estados, aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente tem um incentivo, né? Uma legislação, que é a legislação do FDI, né? Do Fundo de Desenvolvimento Industrial, que prevê incentivos para indústrias, para atacadistas, para projetos de maior interesse do Estado, como, por exemplo, de energia renovável. E como eu falava no início da nossa entrevista, não é só o estado do Ceará que tem esse tipo de conduta, que tem esse tipo de previsão na legislação. Né? A gente tem o estado de Pernambuco, que tem o PRODEP, a própria Paraíba tem o FAIM, né? Na Bahia, você estava me falando nessa entrevista, desenvolve na Bahia. Alagoas tem, todas as Santa Catarina também tem, vou até pegar aqui a minha pesca, né? Que é o PRODESCE em Santa Catarina. Então, assim, não são só os estados do Nordeste, os estados do Norte também. Isso, que lançam mão desse instrumento que é o incentivo fiscal. Até os estados do Sul, como a gente acabou de ver, Espírito Santo também é muito conhecido em função dos seus incentivos voltados para importação. Né? Então, vejam que é o que a gente chama de guerra fiscal. Né? É cada um querendo trazer, né? Estabelecer melhores condições para atrair os empreendimentos. Agora me diz, nos estados, a gente vai tratar de linhas gerais para os estados, mas voltando aqui um pouco para o nosso estado, o estado do Ceará. Na sua opinião, né, você que já tem 20 anos aí trabalhando com pleito de incentivo fiscal. Porque eu comecei novo, viu? Pronto, viu? Tá colocado aí, um rapaz novo. O que é que você entende como os principais incentivos? Né? Voltados para a indústria, voltados para o comércio. Fala para a gente sobre isso. Focado aqui falar um pouco aqui do estado do Ceará, que é onde nós estamos, né? Nós temos o FDI, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, é uma lei criada em 1978, né? Não é de hoje, né? Já tem muito tempo que temos essa lei, mais de 40 anos, mais de 40 anos, 43 anos. 43 anos. E ela vem mudando ao longo dos anos, se adaptando à realidade, né? Dentro do FDI, nós temos o PROVIM, que é o voltado para as indústrias. Basicamente, todas as indústrias têm direito, exceto algumas atividades. E também as empresas que estão no Simples Nacional. Né, não se enquadram. Não se enquadram, porque elas já são incentivadas. Já são beneficiadas. Já são beneficiadas. Por um regime tributário diferenciado. Exatamente. Nós temos o PCDM, que é o Programa de Apoio às Centrais Distribuidoras de Mercadoria, que ele veio depois, acho que acredito em 2008, certo? Nós temos o PIR, que é o Programa de Incentivo às Energias Renováveis, a cadeia de energias renováveis, e nós temos o PROAD, que é o Programa de Apoio aos Projetos Estratégicos. São aqueles projetos que o Estado entende que são prioridade para ele, como a gente pode citar siderurgia, calçadista, a moagem de trigo, farmoquímicos. Então, esses ramos que, segundo o entendimento do Estado, tem maior relevância para o desenvolvimento local,
eles também vão estar mais incentivados do que os que não Podem estão. estar. Porque no Provin você tem alguns critérios você determina seu incentivo através do critério de pontuação. Em função do emprego, em função da sua localização, em função do custo logístico, que ele transforma num custo no transacional seu. E investimento também, né? Investimento não entra na contagem do... mas é relevante também. Isso não se difere dos outros estados, não. Todos os estados ele tem uma política própria, né, mas muito semelhante. Era o que você estava falando. O estado ele não dá tudo, ele também faz exigências, inclusive para efeito de pontuação, né? Quanto mais empregos você tiver, a localização, quanto mais longe, né, da capital você estiver, mais você vai pontuar e, consequentemente, vai potencializar o teu incentivo. O Provin ele tem um limitador que é o incentivo máximo é 75% dentro dessa pontuação. Isso Provin, a gente não está falando de PROAD. É que eu vou fazer a diferença. Qual é a diferença do PROAD? O PROAD ele permite que se ultrapasse os 75%, podendo chegar até 99%. Aí cada atividade, aquelas que eu citei, que estão lá no decreto, eles têm as suas características, né? Tem atividades que têm um investimento mínimo de 200 milhões, tem atividade que tem que ter uma localização exata, como é o caso do farmacêutico, que tem que estar no polo farmacêutico do Eusébio, que está Fiocruz. Tem outros que tem que ter uma certa distância associada ao investimento, né? Então, tem alguns fatores que vão determinar essa pontuação, mas qual é o grande diferencial? Ele pode ultrapassar os 75%, que até anteriormente não, era o limite do incentivo era 75%. Mas então, a depender da pontuação, você está falando de PROAD ou Provin? O Provin limita a 75%. Agora o PROAD eu posso chegar até 99%. Mas também dependendo da pontuação. Não tem mais pontuação, aí você vai depender de alguns critérios para cada atividade. Ok. Aí ele vai dizer, como eu falei, ele vai, vamos aqui no caso do farmacêutico, a empresa pode ter 99%, uma empresa farmacêutica, desde que esteja instalada no perímetro do polo farmacêutico do Eusébio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. A gente está tratando de incentivo no estado do Ceará, mas como a gente vem falando aqui, esses incentivos são muito parecidos, as realidades dos incentivos são parecidas nos demais estados da federação, né? E o que eu percebo, até porque nós temos clientes em outros estados, a gente tem até alguns clientes em comum, é que todos esses estados eles exigem, além dessa contrapartida relativa a emprego, relativa a investimento, em alguns incentivos, eles também eles dão um diferimento do imposto, né? Que muita gente gosta de chamar, falar do diferimento como se fosse uma isenção de verdade, né? Mas você deixa de pagar o tributo. Mas eles também pedem uma devolução de parte do valor incentivado, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que funciona, né? Para o empresário não achar o seguinte, olha, eu vou ter... Quer dizer então que eu vou apurar o meu ICMS, vamos supor que eu tenha 1 milhão de ICMS a pagar no final do mês, né? Eu vou ter 75% de diferimento, de desconto nesse ICMS, então eu vou pagar só 250 mil. É isso? Sim ou não? Pode ser. Né? Mas e aí, o que mais? Eu tenho que pagar mais alguma coisa além desses 250 mil, que equivalem a 25% do meu ICMS apurado? Pronto. A característica do projeto vai dar essa pontuação. Normalmente, isso não só aqui no Ceará, mas funciona muito para os outros estados também, você tem um incentivo de 75%. Né? E você poder, até 75%, pode ser 50%, 45%, 60%. Se sua pontuação aqui no caso do estado do Ceará, se sua pontuação deu 75 pontos, então você vai ter um retorno de 25%. O que é que significa isso? É como vocês falam, no caso do 1 milhão de reais. Você paga o ICMS normal, que é os 250 mil, e difere 75%, que é os 750 mil. Esses 750 mil, você após 3 anos de carência, você vai retornar para o estado com um desconto. Com um desconto de 75%. Então eu vou ter que devolver 25% dos 75%. Dos 750 mil que eu deixei de pagar. Isso. Mas pode ser que sua pontuação foi 99 pontos. Aí o seu incentivo, no caso do Provin, que tem esse limite de 75%, o seu incentivo vai ser 75%, mas o seu retorno vai ser só 1%. Certo. Então assim, Eduardo, na verdade, então, o meu desconto efetivo não é de 75%, porque eu vou ter que devolver 25% desses 75%.
Qual é o desconto efetivo hoje para quem tem 75% de diferimento e 25% de retorno? Dá em torno Dá de 57,25. em torno de 57% o que desconto efetivo. Que é uma redução considerável. Muito grande. Imagina uma empresa que é incentivada concorrendo com uma que não é. Né? Hoje a gente tem alguns clientes que estão migrando, porque esses incentivos ele tem algumas modalidades. Né? Eles podem ser dados como implantação, que é quando a empresa pede desde o seu início de operação. Mas aquelas empresas que por algum motivo não pediram no início, elas começaram pequenininha, foram crescendo, então chegaram no patamar... Começou às vezes no Simples Nacional, aí teve que sair do Simples e migrou para o lucro presumido, para o lucro real. E aí a gente tem uma modalidade que é a chamada ampliação, né? Que o incentivo vai ser dado sobre o que você está ampliando a arrecadação do seu ICMS. Você faz um projeto, você prova para o Estado que está ampliando, né? Que fez investimento, que vai aumentar emprego, e o Estado vai lhe dar um incentivo sobre o que você... ampliar sua arrecadação, ou seja, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma média do seu ICMS que você já recolhia nos últimos 24 meses, vai dizer, esse ICMS você já pagava só. Então só vou te dar o desconto sobre o que aumentar desse recolhimento. E mesmo assim a gente mostra para o nosso cliente, faz o cálculo, que vale muito a pena, né? Mesmo que ele vá manter aquele ICMS, mas ele vai ter uma economia e essa economia é uma subvenção para o investimento, né? Então vai voltar ali para o capital de giro dele, vai conseguir ser mais competitivo, né? Tanto com produtos de fora do estado, né? Do Sudeste, ou ele mandar os produtos para fora, vai ser mais competitivo, como também concorrer com os produtos importados, né? Também. Agora interessante, Eduardo, isso que você está colocando, porque antes a gente começar a entrevista, a gente vinha falando da importância do planejamento tributário antes da constituição do negócio. E é evidente, gente, que planejamento tributário não engloba só escolher qual é o melhor regime, não. Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. O planejamento tributário envolve, com certeza, o conhecimento dos incentivos. Exato. E aí a gente que atua na área tributária, né, às vezes briga com o empresário, no bom sentido, para dizer, olha, você tem que pensar a sua carga tributária antes de iniciar as operações. Porque depois que inicia, para você, às vezes, desfazer aquela sua operacionalização para vir para o regime tributário adequado é muito mais difícil. Né? E isso que você colocou, da diferença entre o incentivo na implantação e na expansão, casa com essa ideia que a gente defende. A empresa que já começa incentivada, ela vai ter um incentivo maior do que aquela empresa que já começou, já tem um tempo no mercado e agora se deu conta, agora descobriu um incentivo fiscal e quer fazer a chamada ampliação e não a implantação. Exato. Agora, foi interessante você ter colocado que mesmo sendo ampliação, ainda vale muito a pena. É melhor do que não ter um incentivo. Exatamente, é melhor do que não ter, né? Às vezes em reuniões com o nosso cliente, eles dizem, mas eu vou só ter isso, né? Pense o seguinte, você poderia não ter nada, né? Então você vai ter uma desoneração, né? Não tem mais jeito, você não pode voltar no tempo. Não então dá, agora, a partir daquele momento, você vai buscar as economias. E hoje, assim, a gente está falando de hoje, mas eu vou relembrando aqui os meus clientes de 15 anos atrás que optaram por essa modalidade e hoje estão rindo à toa, né? Porque se não fosse esse... Realmente, eles ainda têm aquela média que eles pagam do ICMS normal, sem incentivo, mas eles cresceram. E hoje essa média é muito pouco em relação... Aí o incentivo da ampliação alberga a receita hoje quase toda, no começo, não. No começo realmente representava muito o ICMS não incentivado. Mas hoje não. Hoje ali é o ICMS que está ali tá na conta e não faz muita diferença para ele. Muito legal. E eles só tiveram essa oportunidade desse crescimento muito por conta que optaram por ter o incentivo fiscal. Muito legal. Então assim, Eduardo, eu sempre bato aqui na tecla, não só aqui no podcast, mas em aula, né? Nas aulas que eu ministro, no sentido de que é importante para o profissional, para o empresário, para o profissional da área jurídica, da área contábil, entender incentivo fiscal. Né? Abrir a cabeça para essa questão do incentivo fiscal. Agora, eu vou jogar aqui uma pergunta para você. Eu ainda tenho a sensação de que muitos empresários que poderiam estar incentivados não estão. Alguns por desconhecimento, realmente, e aqui é a nossa intenção do podcast, é exatamente informar, e também porque acham que é muito difícil conseguir um incentivo. Eu mesmo já me reuni com alguns clientes me dizendo, não vou pedir não, porque eu tentei uma vez e não deu certo, e demorou demais, era muita exigência. Né? Eu queria que você me dissesse se isso procede ou se isso é um mito. Nós estamos no Brasil, né? Então a burocracia existe em qualquer setor, qualquer esfera, seja até no privado quanto no público, né?
Mas é totalmente possível, você tem que atender às condições. E aí é uma preocupação nossa, quando a gente tem as primeiras reuniões com os clientes, como você sabe, né? É a gente avaliar se realmente vale a pena ou não para o cliente. Porque tem aquele cliente realmente que ele precisa se organizar primeiro, ele precisa estar com o Felipe, precisa estar com o contador dele, se organizar para poder partir para um incentivo fiscal, que gera algumas obrigações. Mas também não é nada... Não são obrigações que vai quebrar a cabeça para que vai gerar um trabalho grande, nada fora do comum. Vão ser obrigações do dia a dia, operacionais, né? Hoje aqui, por exemplo, o Estado do Ceará, ele tem, para quem tem o incentivo fiscal do FDI e está no lucro real, ele criou uma obrigação que é interessante, que é o seguinte: aquelas leis de incentivo do Rouanet, do adolescente, que você pode doar no imposto de renda, né? Descontar e doar uma parcela de até 9% dessas leis. O que é que o Estado do Ceará fez? Aliás, o que é que ele observou? Ele observou que as grandes empresas, muitas empresas que estavam instaladas aqui, mas tinham matriz fora, ou unidades fora, eles não estavam, eles faziam uso dessas prerrogativas, né? Mas fora do Estado. Então ele fez o seguinte: ó, se eu estou lhe dando um incentivo fiscal... Aqui no Estado do Ceará? O seu imposto de renda que você está deixando de recolher aqui e aplicando em projetos, você tem que aplicar em projetos do Estado do Ceará. Muito justo. Então, às vezes, aí isso, para quem não fazia, foi um susto. Quem não fazia esse tipo, as empresas, principalmente as empresas de médio porte, que não tinham esse costume, né? Mas isso não tem nenhum problema, porque, na verdade, ela identifica um projeto de Lei Rouanet. Aqui no Ceará nós temos vários da criança e do adolescente, do idoso, temos vários. Eles identificam, esses projetos são de responsabilidade dos entes que aprovaram, não é da empresa. E o único trabalho que ele vai ter é apurar o imposto que ele teria a pagar. Aí ele tem que estar organizado para saber porque... Mas isso é o mínimo, né, gente? É o mínimo que você tem. Uma organização para apurar um tributo, pelo amor de Deus. E aí você recolhe. Deposita através do recibo, numa conta que é uma conta, não é uma conta da empresa, é uma conta que por exemplo, na Lei Rouanet, o Ministério da Cultura criou, disponibiliza, né? Então, assim, a empresa, muitas vezes, as empresas têm medo, se eu depositar e criar um problema. Não, você fez a sua obrigação. Se houver algum problema, é com o ente que apresentou o projeto, não é com a sua empresa. E o que você precisa é ter organização, ter previsibilidade dos seus impostos a pagar. Essa é uma obrigação que não tem... você estar organizado. Agora, assim, Eduardo, em relação a prazo, né? A gente tratando aqui para obtenção de FDI, né? Ou seja, o Provin, o PCDM, o PROAD, o PIE. Na sua experiência, qual é a média assim, de tempo para aprovação de um projeto? Assim, considerando que você não vai ter nenhum obstáculo no meio do caminho, nada errado, né? Quanto tempo, mais ou menos, entre o protocolo e a aprovação do incentivo? Uma média é em torno de 4 a 6 meses. Mas é muito pouco tempo se a gente considerar o tamanho do benefício do incentivo fiscal. O que acontece, às vezes, se você trabalhar bem organizado, com todas as informações, você consegue em 4 a 6 meses ter esses incentivos. Por quê? O que determina o tempo do incentivo praticamente são as reuniões do CONDEC, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará, antigo CEDIM. Isso. Né, que aqui no estado, como também nos estados, é um conselho formado pelo governador e pelos conselheiros que são secretários da Fazenda, Desenvolvimento Econômico, da CEPLAG, que é do Planejamento. E essas reuniões não tem todo mês, né? 2 meses, 3 meses. Então a gente tem que estar afinado com o tempo do prazo para correr para ter a reunião e a gente está lá com o nosso projeto. O projeto está pronto para ser aprovado naquela reunião. Exatamente. Então, porque a gente tem que passar por 2 reuniões. Que aprova o protocolo de intenções, que é um documento que a empresa tem a garantia que o Estado vai conceder aquele incentivo se ele firmar o protocolo de intenções. Se ele fizer aquilo que ele se comprometeu, e depois a reunião para aprovar definitivamente o projeto. O que acontece muito é que as empresas demoram a nos procurar, demoram a ter essa ideia do incentivo, aí já vem tudo de uma vez. Né? Tem que aprovar o protocolo com a empresa já funcionando e com um prazo pequeno, porque no caso de implantação você tem um prazo para apresentar o pedido, que aqui no estado após a emissão da primeira nota fiscal de venda, você tem 6 meses. Aí eu pego muitos... Para se caracterizar como implantação. Então, tenho que pedir dentro desses primeiros 6 meses. Nós temos aqui casos que a empresa procura 1 mês faltando para
vencer esse prazo. Mas aí o que vale é a data do seu protocolo. Exatamente. Aí nós temos que entrar com o pedido de protocolo de intenções e com o projeto ao mesmo tempo, né? Sabendo que primeiro vai suprir, mas você vai garantir a data. Aí ocorre que aí aquele empresário ele já está pagando imposto, né? Aí ele está demorando porque ele está pagando imposto, está levando aquele tempo, né? Vai passar por 2 reais. Agora sim, quando eu digo que 4 meses é rápido, né? Você pode dizer, poxa, mas o incentivo, se eu tenho direito, né? E apresentei toda a documentação, o meu incentivo devia ser deferido em 30 dias no máximo. Eu estou falando que 4 meses é rápido em função da burocracia processual, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, que a gente está acostumado a enfrentar no Brasil. É isso, tá? Não é que eu estou achando ótimo o prazo de 4 meses, não. Eu até acho que poderia. Eu até acho que poderia ser, inclusive hoje, com a possibilidade de reuniões virtuais, que é o que deve estar acontecendo agora, assinatura digital, né? Eu acho que poderia ser um prazo muito menor do que os 4 meses. E aqui, só para entender um pouco do fluxo do processo, né? Aqui no estado do Ceará, o FDI é um fundo. Então, por ser um fundo, e funciona como antigamente, hoje é diferimento, mas antigamente era financiamento, era no mesmo modo, mas era um financiamento onde ele dava um desconto para pagar. Não sei se você pegou essa época, Felipe, inclusive hoje é termo de acordo, antes era contratos de mútuo mesmo. Peguei. E as empresas assinavam todo mês uma promissória. É isso mesmo. Hoje isso não existe mais, hoje é tratado como diferimento, né? Mas, por ser um fundo, né, ele tem um agente financeiro, que hoje é o Banco Bradesco, porque... Antigamente era o BEC, né? Era o Banco do Estado do Ceará, quando o banco foi privatizado foi o Bradesco, e o Estado ele sempre faz uma chamada pública de licitação para saber... para contratar esse agente financeiro, né? E nos últimos anos, porque como o Bradesco assumiu essa função também e esse corpo técnico, toda essa expertise, ele ficou continua com a análise. Administração, ele né? Ele faz a análise, quem faz a análise do pleito é ele. O Bradesco. E ele gera um relatório que vai para o governo do estado. E ele depois é que faz a operacionalização do pleito. Entendi. Também, junto com a empresa. Eduardo, eu estou gostando muito do nosso papo aqui sobre incentivo estadual, né? Nós falamos aqui de alguns. E ressaltamos, apesar da gente estar tratando mais do estado do Ceará, que tem outros estados com incentivos parecidos com esse, mas a União Federal, porque a própria Constituição Federal, ela possibilita a concessão de incentivo com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais, né? O que é que a gente tem hoje disponível que você julga ser importante na esfera federal de incentivo para as empresas brasileiras? Felipe, para a região Nordeste, para a região Norte, nós temos o incentivo da redução do imposto de renda, através da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas. Então, ele é uma redução de 75% do imposto de renda. Aí não tem 50%, não tem pontuação, é 75% de fato. E essas reduções estão para projetos de implantação, modernização total, que é como se fosse uma modernização total, ampliação e diversificação. Ele é um incentivo que é dado por CNPJ, né, e pela unidade produtiva e por linhas de produção. Ou seja, 75% do imposto de renda a pagar as empresas têm que estar no lucro real. Tem que estar no lucro real, fazer lucro da exploração. Lucro da exploração. Agora, vejam que desconto, né? 75% sobre o valor do imposto de renda. Isso. É um diferencial competitivo, sem dúvida alguma. E ainda tem outro incentivo, que é o reinvestimento. Que na verdade, é você pegar parte desse seu imposto que ficou a pagar ainda, depois de você ter reduzido 75%, você disponibilizar 30% para reinvestir em ativos da empresa, diretamente em ativos da empresa. Como é que é feito? Né? Você, ao invés de pagar 100% do imposto devido, você paga só 70%. 30% você recolhe numa conta específica no Banco do Nordeste, que é aberta especificamente para isso, somando-se a 50% de recurso próprio, ou seja, você tinha 100 mil de imposto a pagar, você paga 70 mil normal no DARF, 30 mil você recolhe, junto com mais 50%, que seria os 15 mil. Você deposita 45 mil reais na conta do Banco no Nordeste específica para isso. E você vai fazendo isso de acordo com sua disponibilidade de caixa durante o exercício. Quando você apresenta a SF, é que você vai informar que optou por aquele incentivo do reinvestimento, e você pode apresentar um projeto da SUDENE de investimento
para aquisição de equipamento, capital de dinheiro e liberar esse dinheiro para você. Liberar esse dinheiro para a empresa. Muito bom. Então você ainda tem uma redução ainda maior ainda do imposto de renda a pagar. Muito bom. Agora me fala também, Eduardo, e procedimento, prazo para fazer esse pleito na Sudene, né? A gente já viu alguns requisitos, tem que ser optante pelo lucro real, fazer o lucro da exploração, tem essa possibilidade ainda mais aí para você fazer o valor do reinvestimento. E prazo, é mais ou menos parecido com o pleito de incentivo no Estado? Ele diferencia... É mais difícil, é mais complicado? Não, na verdade são muito similares, ele só muda... Hoje uma facilidade que nós temos, já há alguns 2, 3 anos para trás, é a digitalização de todo o processo, né? Então, tanto no Estado, hoje você tem o Estado criou uma plataforma onde você desenvolve todos os projetos, você deixa de ter o processo físico, que você ganha tempo, né? Agilidade, né? O processo roda virtualmente, né? Não vai ser mais aquele processo físico, né? E na Sudene também tem esse sistema também, uma plataforma onde você dá entrada em todo o processo digital. Agora, você falando aí, veja que nós estamos tratando aqui de alguns incentivos voltados para a região Nordeste, e você que é do Sul, Sudeste, está nos assistindo, pode estar pensando, poxa, mas só vamos falar de incentivo do Sul e Sudeste, do Norte e Nordeste? Mas é porque, entenda, se eu conheço os incentivos daqui e é mais vantajoso tributariamente e, consequentemente, financeiramente vir para cá, eu que tenho empresa no Sul, no Sudeste, que trabalho com empresa no Sul e Sudeste, eu tenho que abrir o olho para essa possibilidade. Isso. Quantas empresas do Sul e Sudeste estão hoje instaladas no Nordeste em função dos incentivos, até de uma mão de obra mais barata, né, do que a do Sul? Aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando guerra fiscal, não. De forma nenhuma. O objetivo do nosso podcast é abrir os olhos dos profissionais, dos empresários que nos acompanham. É só isso, tá? Eduardo, falamos de incentivo estadual, falamos de incentivo federal, um pouco aqui agora sobre a Sudene. E incentivo municipal? Os municípios, eles têm no Brasil inteiro adotado medidas também para atrair investimento? De que forma? Tem sim, Felipe. Dentro dessa política de atração, né, que a gente, como eu te disse lá no começo, né, a gente não trata o incentivo do FDI como só um incentivo. Ela é uma política de atração de investimentos que o Estado tem do fiscal, mas ele tem inclusive outras formas também de incentivar também, seja com infraestrutura para a empresa, com uma série de outros fatores que eles podem viabilizar a vinda do empreendimento. E o município é um papel importante nisso também, porque ele pode dar, ele tem a condição de tanto ter o incentivo fiscal, realmente, que é dos impostos municipais que são de responsabilidade dele, que é o ISS e o IPTU, que às vezes não é muito relevante dentro de uma grande indústria, mas são relevantes. A gente estava falando aqui, antes de começar a entrevista, que você tem um cliente que vai ter que pagar esse ano 150 mil de IPTU, né? Porque é uma grande indústria, né? E ele já tinha um incentivo fiscal, né? E a gente está buscando a renovação desse incentivo fiscal, que é possível também, né? Como do estadual, como do federal, a gente consegue também a renovação, desde que a empresa venha cumprindo os seus compromissos, né, que ela acertou lá no início da implantação. E no caso do município, além dos incentivos fiscais, os municípios, na sua maioria, ele tem uma política de incentivos locacionais. O que são os incentivos locacionais que a gente chama? Quando ele disponibiliza áreas para a implantação desse empreendimento, que desde terrenos mesmos, virgens para construção, né, em áreas industriais, como também de galpões, que são galpões às vezes do próprio município. O próprio governo do estado também tem essa política de incentivo locacional. Ele já tem e constrói galpões onde ele entende que precisa ter desenvolvimento, gerar um maior desenvolvimento para atrair, né? E também algumas vezes, quando não tem a disponibilidade de terreno, não tem a disponibilidade de galpões prontos do próprio poder, ele fazer uma subvenção do aluguel. Então a empresa identifica um galpão, aluga, e a prefeitura, de acordo com a legislação de cada município, obviamente, vai pagar parte daquele aluguel, né? Isso aí também é uma contrapartida, né? Porque da mesma forma que o governo do estado olha, a prefeitura olha, principalmente emprego, que é a grande moeda de troca que as prefeituras, principalmente as mais no interior,
do Estado, eles buscam, né? É a geração da economia, né? A geração de emprego, assim, a gente tem aqui diversos exemplos aqui no Estado, né? Não só aqui no Estado do Ceará, mas de municípios que mudaram totalmente depois da implantação de grandes empresas. Né? Não é só a grande empresa que vem, né? Não é só o emprego, vem ali uma série... A cadeia inteira, né? De fornecimento, é muito emprego indireto também, né? Você tem aqui a Grandene de Sobral, né? Você tem o Polo de Juazeiro, você tem em Quixeramobim, tem Quixadá, tem em Russa, Senador Pompeu, hoje, o mais recente aqui que chegou lá em Brejo Santo também, vai mudando a cara. O Distrito Industrial do Maracanã. O Distrito Industrial do Maracanã vai mudando e vai transformando aqueles municípios, né? Então, o município é muito importante fazer parte desse processo, né? Desde a concessão de áreas, através de doação, né? Doação toda dentro de um processo legal, onde ele doa para o município, para a empresa, uma área para ela se implantar, cumprindo toda uma regra legal que existe dentro da nossa legislação. Poxa vida, Eduardo, essas suas informações são muito preciosas para quem realmente quer potencializar a gestão tributária da empresa. Agora eu tenho mais 3 coisas só para te perguntar. Primeiro, nessa sua caminhada de quase 20 anos, você percebe assim alguma resistência por parte dos profissionais que assessoram as empresas em pleitear um incentivo fiscal? Um advogado, um contador? Fala pra gente se você já passou por alguma situação desse tipo. Sim, Felipe. Não são todos, né? É uma pequena minoria, né? Mas vai muito da questão, eu vejo, da organização da companhia. Então, ali o profissional, às vezes o advogado, o tributarista, o contador, ele conhece muito a realidade da empresa, né? E ele, às vezes, tem receio, né? Será que a gente vai conseguir? Ele conhece o perfil do empresário. Né? A gente tem que, então, ele tem, às vezes, uma resistência a isso. Porque muitas vezes necessita de uma mudança de cultura também. Exatamente. Então, tem uma resistência, né? Mas a gente consegue quebrar essa resistência, né? Mostrando a economia, o quanto ele vai poder crescer. É aquele negócio. Eu já vi muito empresário chegar para mim e dizer assim, rapaz, eu comecei com a empresa do Simples, aí tive que abrir outra empresa do Simples no nome de não sei de quem. Aí já tem uma terceira empresa do Simples. Aí agora, quando eu vou precisar fazer um crédito no banco, eu não tenho. Daqui a pouco vai faltar gente para ele abrir a empresa do Simples. Não tenho limite. Eu perco o controle da minha empresa porque eu tenho 3 controles. Isso é muito comum no Brasil. Realmente. E hoje a gente tem cada vez mais, né, as receitas federal e estadual com um controle muito forte. Né? Inclusive conveniadas entre si para fornecimento de informações. Então, aquela jogo que era feito, ninguém condena aqui, porque todo mundo quer sobreviver, né? Lógico. Mas ele acaba cada vez mais tornando-se difícil, né? Até para você controlar. Imagina você ter 4 CNPJs para controlar num único negócio, né? Cada com uma contabilidade, fica caro, né? Fora que não é planejamento tributário. Se a Receita Federal entender que a criação desses CNPJs foi para efeito de mera redução tributária, sem nenhum viés econômico, esse planejamento, essa criação dessas empresas pode ser desconsiderado. E tem outras condições, né? Você vê muito. Aí a empresa já tem um porte muito bom, sendo que ela tem todo esse planejamento que ela fez. Aí quando ela vai atrás de um crédito, né? Ela não consegue, porque ela consegue um crédito, mas bem menor do que a necessidade dela. Aí é que tá, Eduardo. Às vezes esse empresário que tem essas 4 empresas no Simples Nacional, ele não percebe que é melhor ele ter só uma no lucro presumido ou lucro real incentivada. Exatamente. Né? E o controle, né? Você imagina... Sim, gerencialmente é terrível. O controle gerencial fica terrível, porque você tem que controlar várias frentes, aí entra vários outros fatores, que aí ele perde o controle, e aquela economia que ele acha que está tendo, não está tendo no final. Eduardo, a gente falou aqui em guerra fiscal, né? Eu mencionei a questão da guerra fiscal e em 2017 nós tivemos a edição da Lei Complementar 160. E essa lei complementar, ela convalidou os incentivos que tinham sido dados pelos estados sem autorização do CONFAS, porque se a gente for seguir a Constituição, esses incentivos de isenção, diferimento, redução de base de cálculo de ICMS, tem que passar pelo crivo do CONFAS. Pela totalidade do CEFAS, né? Exatamente. Então, assim... Aí, como a gente sabe que todos os estados fazem isso, o que aconteceu em 2017? Houve a edição da Lei Complementar 160, no sentido de que, olha, quem já deu, está convalidado, né? Mas essa mesma lei, ela estabelece prazos a partir
nem da edição da lei, mas da edição de um convênio do Confaz que veio depois, que, salvo engano, é o convênio 190. Que já veio também logo depois. Depois veio em dezembro. Acho que a lei é de novembro, é de outubro, e o convênio é de não foi no dezembro. mesmo ano. Então, a partir da edição desse convênio, esses incentivos que foram dados pelos estados sem autorização do Confaz, eles passam a ter um prazo de validade. E vejam, uma coisa que me chamou a atenção, desde que a lei foi editada, é porque os incentivos voltados para as empresas comerciais, eles vão ter um prazo só de 5 anos a partir de dezembro de 2017. Ou seja, em tese, né, em dezembro de 2022, não vai mais ser possível manter esses incentivos para essas empresas voltadas para o comércio. Como é que você enxerga isso? Qual o impacto isso tem no mercado? Eu sei que existe uma esperança muito grande no meio empresarial que esse prazo seja dilatado. Exato. Né? Por meio de outra lei complementar que vai alterar Até porque quando foi feita essa lei, né, Felipe? Essa lei foi feita justamente porque existia um processo no STF, se eu não me engano. Isso, no STF questionando esses incentivos. E que se aquela fosse para frente, ali criar um grande problema para os gestores, né? Porque os gestores teriam sido obrigados a pedir tudo de volta, que foi devolver sob o risco de serem responsabilizados. Isso. Então foi feito esse acordo, né? E criada essa lei, né? Porque existia também a lei já tramitando no Congresso justamente para convalidar esses incentivos. No caso do comércio atacadista, né, dos comerciais, a lei o prazo se encerra em 2022, dezembro de 2022. No caso das indústrias, até 2032, né, dezembro de 2032. Mas vai chegar esse dia também das indústrias. Existe. Quando foi também, existia a esperança, né, de uma reforma tributária, que também não vem ocorrendo. Era esse outro ponto que eu ia falar, porque tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, né, uma que tramita no Senado e a outra na Câmara, elas prevêem a extinção dos incentivos fiscais. Né? Inclusive, aí se propõe uma criação de um fundo estadual para compensar esses estados, como, por exemplo, os estados do Nordeste, que perderiam a possibilidade de atrair empresa por meio de incentivo. Então, sim, a gente está... Hoje não, hoje a gente tem a possibilidade realmente de trabalhar com incentivo fiscal. Mas nós não sabemos, a partir do ano que vem, né, 2022, 2023 e diante, inclusive com a questão da reforma tributária, como que vai ficar a questão dos incentivos. Ainda é um incógnito até a reforma tributária, porque não anda também. A gente não sabe se vai ocorrer, quando vai ocorrer, como vai ocorrer. Eu não quero aqui, pessoal, não gosto de sofrer por antecipação não, viu? É porque a gente precisa, enquanto consultor, né, explicar até isso para o cliente. Porque às vezes ele acha que vai ter um incentivo a vida toda e não é bem assim. Até porque o incentivo tem prazo determinado. Os incentivos, né, fiscais, como um todo, eles podem ser renovados, né? O FTI, o PROAD, o PCDM, eles podem ser renovados, mas desde que a empresa venha cumprindo, venha investindo, venha cumprindo suas obrigações que ela teve com o Estado. Então, se o Estado verifica isso, a gente apresenta um novo projeto e o Estado confirma isso, ou a SUDENE, através de outro... A empresa tem um direito a mais outro prazo, né? Mais 10 anos, mais 8 anos, de acordo com o seu incentivo. Mas aí vai ser feita outra análise também, outra pontuação. Exatamente. É como se fosse realmente uma nova história. 160, a lei complementar 160, ele veio determinar prazos limites. Então, o próximo ano encerra o atacadista, né? Hoje o comércio. E o que foi feito até agora? Nada. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. O que reforça aqui a nossa ideia de que existe uma esperança de que esse prazo seja prorrogado. Então, todas as empresas que têm hoje o PCDM, no caso no Ceará, eles têm já limitado até 2022. Quem obteve em 2018 foi limitado a 2022. E, não se engane, mesmo faltando um ano e meio, tem empresas buscando, porque de qualquer forma a economia mesmo durante seja um ano e meio, um ano e meio de economia. E com a esperança que seja, porque eu acho que tem que também ter não pode se ter, apesar de ter dado os 5 anos, os 10 anos, não houve uma migração, não houve um trabalho de migração, simplesmente está do mesmo jeito que estava em 2017. Não foi criada uma compensação para o Estado não viu outra forma. O Estado do Ceará, inclusive, ele vem planejando aí, vem desenvolvendo um novo decreto, já pensando nisso, mas também ainda não foi ainda... Interessante você colocar isso, né? A gente está aí numa
fase de pré-reforma da legislação do Estado do Ceará voltada para incentivo, né? E tá havendo uma discussão, né, entre o agente público, entre o agente privado, as federações, a empresa sempre vai querer mais, as associações, né, para chegar ao denominador comum, né? E num momento de pandemia, né, Eduardo, de estrangulamento fiscal também por parte dos estados. Porque se está faltando dinheiro na empresa, está faltando dinheiro no Estado também. Está faltando para todo mundo. E aí o que está acontecendo, Felipe? A gente está na expectativa. Na verdade, a gente sabe que vai ocorrer, né? É como do imposto de renda. Eu vou fazer uma analogia aqui do imposto de renda. Desde que eu comecei a trabalhar com incentivo fiscal, a lei do imposto de renda vai acabar em 5 anos. É verdade. Então, é como a questão da possibilidade de crédito sobre produto de uso e consumo no ICMS. Que toda vida que vai chegando a época em que o contribuinte vai poder tomar crédito, a Câmara, o Senado, o Congresso vão lá e alteram, postergam o prazo. Em 2008 foi prorrogado para 2013, em 2013 para 2018, em 2018 para 2023. Em 2023 a gente vai aguardar se vai estar também valendo ou não. Agora, interessante, viu, Eduardo, a Lei Complementar 160/2017 que buscou, né, tentar de alguma forma acabar com a guerra fiscal, dando uma certa segurança jurídica. Mas tem lá um dispositivo dessa lei muito importante para as empresas, que é o que diz que o incentivo que trata de ICMS, a parcela do incentivo, ela é considerada subvenção para investimento e não para custeio. E isso, né, para quem está no lucro real, tem uma importância muito grande a partir do momento em que entendia-se, eu mesmo já defendi vários autos da Receita Federal aqui nesse sentido, entendia-se que alguns desses incentivos concedidos pelos estados seriam subvenção para custeio e não para investimento. E a subvenção para custeio tem que ser adicionada, né, para efeito de pagamento de IRPJ e CSL. E hoje não. Hoje essa discussão, embora a gente veja aqui ou acolá uma decisão meio louca do CARF, mas hoje tem-se, né, positivado em lei que o incentivo fiscal relativo a ICMS sempre vai ser subvenção para investimento, né? Então, sem dúvidas, foi aí uma garantia. Acredito que você tenha passado por isso também em alguns clientes. Vários clientes perguntavam, né, essa diferença, né? Principalmente os clientes, as grandes empresas, elas sempre tinham essa preocupação de saber se na lei do incentivo já tinha dizendo que era subvenção para investimento ou custeio, né? Hoje em dia, a gente, com a lei 160/2017, em tese, gente, não é mais para se ter problema em função disso, mas em função da discricionariedade aí do agente fiscal, nunca se sabe. Mas a regra está positivada, está na lei, que o valor do incentivo fiscal, qualquer incentivo fiscal de ICMS é considerado subvenção para investimento, tá? Eduardo, nosso papo aqui tá fantástico. Eu mesmo te disse que eu mesmo aprendi muito hoje com você, né? Com seus insights, com as suas informações. Mas a gente tem um tempo para as nossas entrevistas aqui no nosso podcast. Eu queria, mais uma vez, já te agradeci desde o início, desde quando você chegou aqui para gravar, agradecer pela sua participação, né? Você, aliás, todos os profissionais que eu procuro aqui, trazer aqui para o podcast, são profissionais que eu admiro, que tem um reconhecimento no mercado e com você não é diferente, né? Tenho a alegria de dizer que sou seu amigo, né? Trabalhamos juntos, temos vários clientes em comum e queria te parabenizar pelo teu trabalho sério, né? A gente estava até tratando antes da entrevista sobre a necessidade de ser sério na esfera tributária para que você possa construir um nome, possa construir aí uma carreira, e você tem feito isso no decorrer desses últimos 20 anos. Então, agradeço demais pela sua disponibilidade em compartilhar o teu conhecimento com quem nos segue. Meu amigo, muito sucesso, muita saúde e te agradeço pela sua participação. Felipe, eu que agradeço aqui a oportunidade da gente compartilhar, bater esse papo, né? Compartilhar um pouco do que a gente conhece, né? Dos incentivos fiscais. E também dizer o mesmo, né? A recíproca é verdadeira, né? A gente sempre, quando tem trabalho juntos, a gente sente essa segurança do Felipe, né? No cliente, e a gente também sente uma segurança também com o Felipe, assessorando o cliente, por conta dessa experiência que ele tem. Então, eu queria agradecer, queria mandar um abraço para todos os espectadores, né? E ouvintes, né? Sim, do podcast, né? Nas redes sociais. Estamos à disposição, certo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento,
Qualquer esclarecimento adicional, a gente está à disposição. Tá Aliás, certo? os contatos do Eduardo estão disponíveis aqui para você embaixo no vídeo, tá? Para quem quiser certo. entrar em contato com ele, né? Tiver play de incentivo. Pronto. Aí a gente atua praticamente assim, a gente tem uma forte atuação no Ceará, mas atua também em toda a região Nordeste e tem uma diversidade de clientes aí em todas as áreas, né? Da indústria, comércio, turismo, agroindústria. Então a gente tem uma capilaridade muito boa e tem uma equipe muito boa por trás. É verdade, eu sou testemunha disso. Por trás da gente dando esse apoio. Eu né? mesmo já indiquei. Não é só o Eduardo, né? Isso. Não é só o Eduardo aqui, a gente tem uma rede de apoios, por exemplo. O Felipe, o Thiago, nosso amigo contador também, né? Outros também, a gente tem uma rede, desde a parte de engenharia civil, consultor de qualidade. Então, assim, a gente gosta de ajudar o cliente, né? Apoiar, a gente faz o nosso, né? Mas o que a gente pode apoiar o cliente, a gente muito bom, porque eu sempre venho dizendo isso aqui, da necessidade disso. A gente sair um pouco da nossa área de atuação, conhecer outras possibilidades de auxiliar as empresas. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. E olha, eu vou te chamar aqui para um segundo bate-papo, porque dava para a gente fazer um podcast só sobre incentivo estadual, outro só sobre incentivo municipal e outro só sobre incentivo federal. Assim, é muita coisa. Mas quem sabe a gente não faz uma live, tá? Sobre isso. Mas vai chegar a hora, vai chegar a hora. Você, aqui, ó. Agora é assim, ó. Né? E você que está nos assistindo até agora, muito obrigado pela participação, pela sua audiência de sempre. Fico muito feliz com os comentários que a gente recebe. Dá uma curtida aí no YouTube, compartilha com seus amigos, né, que precisam abrir o olho para essa questão do incentivo fiscal. Espero vocês na próxima edição do podcast Tributos e Companhia. Um abraço, saúde para todo mundo.